Bom, gente, agora a gente vai falar sobre um outro tema muito relevante para a administração pública, aliás, para todos nós, não só para a administração pública. A reforma tributária, que já é uma realidade no Brasil, né? Então, além dos cidadãos, além das empresas, os municípios também sofrerão impactos a partir da reforma tributária. E para falar como cada município será afetado, a gente convida agora ao palco Rodrigo Espada. Rodrigo é auditor fiscal, participou ativamente da construção da reforma tributária, tem mais de 2 décadas de trabalho dedicadas à modernização do sistema tributário brasileiro. Vamos receber com muitos aplausos Rodrigo Espada. Esse é um expert em tributação. Obrigado, Raquel. Bom dia. Você é uma expert em comunicação, que é mais importante. Fred, bom dia. Obrigado, viu? Estou muito feliz de estar com vocês. Just in time. Cheguei ali e estava me chamando. Desculpa aí chegar em cima da hora, mas a gente tem um assunto muito relevante para tratar com vocês. Eu tenho aqui um passador de slide, né? Reforma tributária. É o tema do momento. Não tem nada mais importante agora do que a gente mudar o nosso sistema tributário, que já foi aprovada, a emenda constitucional 132, as leis complementares, e a gente começa desde já. Eu vou fazer uma fala curta de 15 minutos, então eu vou focar mais nos municípios, porque eu poderia falar das mudanças tributárias, o que simplifica, mas vamos lá, vamos para o ponto-chave aqui para vocês. A primeira questão é: este é o nosso modelo tributário hoje, da tributação sobre o consumo. O que é a tributação sobre o consumo? É o imposto que está embutido no preço de tudo que a gente compra. E a gente não vê. Então, tudo que a gente compra incide, pelo menos, IPI, PIS e COFINS, 3 tributos para a União Federal, o ICMS para os estados e o ISS para os municípios. O que vai ser feito com essa reforma tributária? Vai extinguir esses 5 tributos, inclusive o ISS municipal. E o ICMS, que repassa 25% da arrecadação para os municípios, também vai ser extinto. No lugar vem um novo imposto chamado IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, Imposto sobre Valor Agregado, que foi inventado na França, aproximadamente em 1970. Desde lá, já foi implantada em mais de 170 países do mundo, o IVA. Não tem país que adotou o IVA e voltou atrás, se arrependeu, ou foi para um outro modelo. É um modelo altamente testado, muito mais eficiente, seguro, né, dá segurança jurídica, menos complexidade, e o principal problema do nosso país, os principais são resolvidos. Quais são? Cumulatividade, ou seja, imposto incidindo sobre imposto. Quando a gente coloca muitos tributos numa cadeia produtiva, é imposto em cascata. E o outro problema é a famigerada guerra fiscal, que os estados e municípios que podem legislar por si só acabam guerreando por receitas. Tudo bem, é legítimo, mas também as empresas no Brasil hoje estão se instalando onde elas não deveriam estar, num ponto subótimo de eficiência econômica. No mundo todo, a empresa se instala onde é o melhor ponto de eficiência logística, onde ela está mais próxima da matéria-prima ou do mercado consumidor. Isso é relevante para a eficiência econômica. No Brasil, não. A montadora que estava em Taubaté foi para a Bahia, porque tinha um benefício fiscal. Só que ela produziu lá alguns anos, a Ford, e depois deixou o Brasil, fechou as portas, porque era mais barato trazer o carro do México do que da Bahia, porque teve custo de logística, de mão de obra desqualificada, está longe do mercado consumidor, tem que pegar as peças, trazer para a Bahia, desmontar o carro e voltar o carro para o Sul e Sudeste. Bom, a gente vai superar isso com o IVA, que é um imposto único, então tudo paga o IVA, é base ampla, acaba com esse negócio que serviço paga um imposto, indústria paga outro e comércio paga outra. O IVA não tributa a atividade econômica, ela tributa o consumo.
Não é mais importante se você é serviço, indústria ou comércio. Tudo paga o IVA. A tributação é no destino, acaba com a guerra fiscal, não importa mais onde está a empresa, importa onde está o consumidor, o comprador. É lá que vai ficar o tributo. E devolve um ambiente concorrencial saudável. Todas as empresas vão concorrer naquele território, naquele município, com a mesma carga tributária. E não cada produto que veio de um lugar diferente chega com uma carga tributária diferente e quebra um princípio básico do capitalismo, que é o ambiente concorrencial saudável, as empresas concorrem em situação de igualdade. E não cumulatividade plena. Tudo vai dar direito a crédito, tudo. E a gente vai desonerar 100% o investimento no Brasil. Hoje se paga imposto para investir. Na não cumulatividade, bens de capital, investimento zero, porque ele vai se creditar totalmente. Tem a transição, acho que é importante falar, no ano que vem acaba PIS, COFINS, IPI e o IOF Seguros. A transição para os municípios começa aqui, pessoal, 2029. Aí quem é prefeito do segundo mandato já faz, ufa. Não, tem que se preocupar também. Tem a responsabilidade de deixar para o sucessor, o pessoal treinado, os sistemas. 2029 começa a reduzir o ISS 10% ao ano e o ICMS 10% ao ano. Na capital, o ISS é 5%. Em 2029 vai ser 4,5%, em 2030, 3,4%, em 2031, 3,5%, e vai diminuindo. E vai surgindo o IBS crescendo na exata medida para suplantar a perda de arrecadação do ICMS e do ISS. Em 2033, extingue o ISS e o ICMS e já vem o IBS na sua plenitude. A gente vai criar o cashback, que devolve imposto para as pessoas de baixa renda, vai estimular muito o consumo, o varejo. Famílias que têm a renda per capita até meio salário mínimo, vão poder receber de volta uma parte do imposto pago. Simples Nacional, o que a gente pode esperar para o Brasil? Simplicidade, uma única legislação, transparência, a gente vai saber quanto paga de tributo no Brasil, finalmente. Neutralidade, não importa onde está a empresa, vai pagar o mesmo tanto. E revolução digital. Vai ter toda uma mudança da sistemática de pagar tributos. O que os municípios têm que fazer agora? Eu recomendo mudar. Quem tem sistemas próprios de emissão de documentação fiscal, nota fiscal de serviço próprio, migre para o Sistema Nacional. Tem um Sistema Nacional de emissor de documentos fiscais. Vai facilitar a transição. E o município não vai ficar com encargo, com o custo de todo ano ter que ficar atualizando esses sistemas, que custam. Bom, eu vou pular, essa parte é do contribuinte, mas a gente vai fazer declaração pré-preenchida, um sistema de split payment que arrecada o imposto operação por operação, não vai ser o método que é hoje, que o contribuinte cobra o imposto, o empresário cobra o imposto no preço de venda, o dinheiro vem para ele, aí ele fica com o imposto e no mês seguinte ele apura, declara e paga ou não aquele imposto. Tem contribuinte que não quer pagar, ele se afeiçoa, ele gosta do imposto. Ele fala, adorei esse dinheirinho, não estou querendo repassar. Não, a gente não vai fazer mais assim. A gente vai pegar e cada operação vai estar integrado o sistema financeiro com os sistemas de apuração da receita e cada pagamento ali no cartão de crédito, Pix, TED, DOC, boleto, vai estar sendo recolhido o imposto automaticamente. Isso deve diminuir muito a sonegação, o que é bom, porque onde todos pagam, todos podem pagar menos. E o Brasil, a carga tributária é muito alta. A do consumo vai chegar em 28%. Por quê? Porque muita gente sonega também. Tem outros motivos, né? Mas um deles é que muita gente sonega. Se todo mundo pagar, pode pagar menos. Quem mais que eu quero falar para vocês? A fiscalização, acho que é importante saber. A fiscalização vai ser integrada. O que significa isso, pessoal? É um único tributo.
Então, estados e municípios vão estar integrados na fiscalização e na arrecadação. Como é que vai ser feito isso? A gente está criando um comitê gestor do imposto, comitê gestor do IBS, desse imposto que vai ser compartilhado entre estados e municípios. Esse comitê gestor, ele é a própria coordenação integrada entre estados e municípios. É importante frisar, a União não faz parte do comitê gestor. Não é porque o comitê gestor vai ficar em Brasília, que tem gente que fala, mas está centralizando tudo em Brasília, na União. Não está centralizando na União. Não está. O comitê gestor é composto apenas por estados e municípios. Ele está em Brasília porque é a capital administrativa do país. Mas poderia estar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, tanto faz. Porque lá vai ter um conselheiro de cada estado, já tem, um conselheiro de cada estado, 27, e 27 conselheiros dos municípios. Um sistema bicameral. Para aprovar alguma regulamentação, tem que aprovar pelos estados e pelos municípios. Por que isso? Porque debatendo juntos, criando uma única regra, a gente acaba com problemas como guerra fiscal, por exemplo. Vamos lá. Em São Paulo, nós temos conselheiro já. A gente tem 4. Campinas é o conselheiro, o secretário Tiago Aurílio, o secretário de Porto Ferreira, tem um de São José do Rio Preto e um da capital. O secretário de Finanças da capital, Luiz Felipe, também é. Então, 4 municípios de São Paulo e 6 suplentes. Então, assim, tem uma representação municipal e estadual significativa. Se você for pensar que 27 conselheiros são de todos os 5.700 municípios do Brasil, e São Paulo tem 4, não está ruim. Outra coisa que a gente conseguiu, e deve isso também ao nosso governador Tarcísio, que a gente melhora a nossa representação nesse sistema federativo. Porque para ser aprovado na Câmara dos Estados, não basta uma maioria dos estados votarem favoravelmente, como é hoje em muitas coisas. No Senado, por exemplo, a maioria dos estados votou, está valendo. Não é assim. Tem que ser a maioria dos estados e eles têm que representar pelo menos metade da população. Então, se juntar os estados do Sul e Sudeste, já dá mais que a metade da população e nada é aprovado sem esses estados concordarem, o que é muito bom. E vai ser integrada a fiscalização. Os estados e municípios, os fiscos, têm que se integrar. Inclusive, permite consórcio entre municípios para melhorar a eficiência pública, a eficiência administrativa. E a gente vai trabalhar em conjunto mesmo. Vamos supor, se a Receita Federal vai lá e faz uma fiscalização e percebe que a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o IVA deles, que é idêntico ao nosso, que é o IBS, é o IVA dual, teve uma sonegação e eles fizerem um auto de infração, uma multa, eles são obrigados a passar para a gente e a gente não vai fazer outra auditoria. Vai só verificar se o trabalho do auditor está correto e já fazer uma outra multa. Uma outra multa. É uma promoção para os contribuintes. Receba uma auditoria e 2 multas, 2 autos de infração. Eles sempre reclamam que a administração pública não é eficiente. Não é? Tem maior eficiência que isso? Não tem. A gente é muito eficiente. Então, vamos lá. Impactos para a economia, eu vou falar. Qual é o impacto para o país nos próximos anos? É importante dizer isso, porque vai ter desgaste, vai ter trabalho, mas se a gente não tiver, claro, uma visão de futuro, onde a gente quer chegar e ver que é um lugar melhor, pode parecer que tudo é transtorno. No Brasil, olha lá, os economistas fizeram os estudos, tanto os otimistas quanto os conservadores. Eu vou pegar os conservadores. No Brasil é bom ser conservador. Eles dizem que em 15 anos o PIB do Brasil vai crescer ao menos 12% só com a reforma tributária. É o mesmo que dizer, eu vou explicar para vocês, que se nós tivéssemos feito essa mesma reforma em 2010 ou 2011, 15 anos atrás, hoje o nosso país seria 12% mais rico. 12% gerado de riqueza. Isso significa dizer
que se esses 12% fosse dividido entre cada cidadão brasileiro, cada um de nós estaríamos ganhando hoje R$ 490 a mais por mês. R$ 490 a mais por mês. Não é pouca coisa. É muito dinheiro para a população, para a nossa economia. O consumo das famílias aumenta, o investimento aumenta 20%. Exportação e importação aumenta, mas a exportação aumenta mais, 11,7%. Nossa balança comercial ganha fôlego. E por setor, o agro ganha 10%, a indústria 17%, 16,6%, serviços 10%. Não é que todo mundo ganha 12%. Cada setor é impactado de uma maneira diferente. Construção civil 19,5%, educação 5% e saúde 6%. Agora, o que eu quero trazer para vocês. Impactos da reforma tributária para os estados e municípios. Tudo que eu falei aqui foi um preâmbulo. E esses 5 minutos finais, deputado, eu vou falar apenas sobre como é que fica o impacto para a arrecadação dos estados e municípios. Veja só, a nossa arrecadação hoje é tudo que as empresas que estão no nosso território produzem. Essa é a nossa base tributária. Qual vai ser? É tudo que as pessoas que consomem no nosso território. É essa que vai ser a nossa arrecadação. Tudo que as pessoas consomem no nosso território. É diferente. E aí, o seu município produz mais ou consome mais? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Mas não é um jogo de soma zero. Tem muita gente que está falando, os municípios perdem. É quando faz a conta de zero, fica um ganha, outro perde. Mas a economia cresce 12%. Com esse cenário, é um jogo só positivo, que a maioria ganha. A maioria ganha. Vamos lá. O Estado de São Paulo ganha 3,71% de arrecadação em 10 anos, sem aumento de carga tributária. Agora, e os municípios? Os mais industrializados perdem, os menos industrializados ganham. A gente colocou aqui as regiões administrativas do Estado. A capital perde 4,71%, mas Araçatuba ganha 7,5%, Araraquara ganha 2,8%, Bauru ganha 8,2%. A cidade de Campinas, 2,62%. E a cidade mais importante do estado, que é Catanduva, que eu nasci, 11,16%. É importante colocar. E Sorocaba? Sorocaba perde 4,17%, porque aqui tem mais indústria do que consumo. Aqui, pessoal, nesse QR Code, tem os 645 municípios de São Paulo. Quem quiser tirar uma foto, pode saber quanto que o seu município ou qualquer um do estado ganha ou perde com a reforma tributária. Um trabalho feito por nós, da Associação dos Auditores Fiscais, em parceria com a APM. A grande maioria dos municípios ganha, tá, pessoal? Aqui, como estão as regiões administrativas, é claro que as maiores cidades da região administrativa são maiores, são mais produtivas, mas a Confederação Nacional dos Municípios apoiou a reforma, a APM também, junto, apoiou. E o nosso governador Tarcísio tem dito o quê? Ele tem dito que isso daqui é uma fotografia, mas o resultado vai ser melhor que isso. Porque com o fim da guerra fiscal, as empresas vão voltar a se instalar onde tem a melhor eficiência logística, onde tem a melhor infraestrutura de portos, aeroportos, internet, onde tem a mão de obra mais qualificada, onde tem o maior mercado consumidor do Brasil. E São Paulo é referência em todos esses aspectos. Então, a gente vai voltar a atrair empresas. Hoje, com o nosso modelo, a gente só perde empresas que vão para outros estados. E a grande oportunidade que se abre para São Paulo é uma luta nossa, a PM tem que fazer, a gente tem que fazer também, que é corrigir uma grande injustiça. Quanto que cada estado da federação paga de tributos para a União Federal e quanto que volta para a gente. Vocês sabem disso? A gente tem uma sensação em São Paulo que paga muito e volta pouco. E é verdadeiro. Nós estamos na última posição desse ranking. A cada R$100 que a gente paga de imposto, volta para a gente 49, menos da metade.
É uma promoção, pague 2 e leve 1. O problema é que não é só que alguns estados mais pobres recebem muito, e recebem mesmo. Vê aqui, o Amapá recebe 7 vezes mais que São Paulo. A cada R$ 100 que eles pagam, recebem 370 de volta. Mas tem uma questão de desigualdade regional. O principal problema é que estados ricos também estão sendo subsidiados por São Paulo. Está pesado. Eles tinham que nos ajudar a pagar essa conta. Ou, pelo menos, andar com as próprias pernas. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, a cada R$ 100 que os cariocas pagam de imposto, volta para eles 138. 3 vezes mais que São Paulo. É isso que eles estão dizendo para a gente, que o carioca vale 3 vezes mais que o paulista. É duro. O mineiro, a cada R$ 100 que o mineiro paga, recebe 105 de volta, 2 vezes mais que a gente. Brasília, a maior renda per capita do país. A cada R$ 100 que eles pagam, eles recebem 210 de volta. 4 vezes mais que São Paulo. E quem precisa mais de dinheiro em segurança pública? São Paulo ou Brasília? São Paulo. A nossa segurança pública é muito pior. Só que lá o policial recebe 3 vezes mais que o nosso. Porque eles levam dinheiro nosso para lá. E outros. Isso é uma grande injustiça que a gente tem que trabalhar no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. O STF decidiu que o Fundo de Participação dos Estados e dos municípios tem que ser revisto, porque eles seguiam as premissas da tributação na origem e agora vai ser no destino. Só para vocês verem, do FPE, do Fundo de Participação dos Estados, São Paulo paga 39% e recebe apenas 1% de volta. Esse é o nosso trabalho na reforma tributária, eu estou nessa pauta desde 2015, fui o fundador do movimento Viva, Viva o IVA, um dos primeiros a falar sobre o IVA no Brasil, fazer essa reforma tributária. Em vários momentos, tive a oportunidade de explicar para os senadores e deputados a reforma tributária mais de 12 vezes. E um amplo trabalho na mídia também. Ganhamos o prêmio Camp nos anos de 23 e 2024 como o melhor trabalho na imprensa do país. 135 artigos publicados na grande imprensa ou entrevistas dadas para a imprensa. Por quê? Porque a gente acredita que a imprensa é um importante instrumento de controle social. Veja a nossa Raquel aqui, uma jornalista de primeira, que sempre denunciou as coisas, falou com independência, é importante. Veículos de imprensa independentes. E a gente fez esse trabalho na imprensa, porque muitas vezes as coisas parecem que vão sair do prumo. E aí, quando você faz um artigo e expõe, ainda mais um tema tão árido, difícil como esse, os senadores e deputados que talvez iam dar um jeitinho para ajudar os amigos, voltam atrás. Bom, aqui fica o meu WhatsApp para quem quiser. Acabou o meu tempo. Eu quero só falar que a reforma tributária não é perfeita. Vai ter coisa que tem que refazer. A Zona Franca de Manaus continua até 2073 e outras coisas. Mas a gente tem que ficar atento na política, lá no Congresso Nacional, para que não se distorça. Mas eu tenho certeza que ela é passos firmes na direção de um país mais justo, mais igualitário, com mais renda, mais emprego e, quem sabe, até o sonho de nos tornarmos um país, uma pátria mãe gentil para todos os brasileiros. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Você que foi um dos grandes artífices dessa reforma. A gente precisava de uma reforma para ter um pouco mais de justiça tributária. Obrigado, é isso mesmo.